Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero fazer um áudio aqui, fazendo uma comparação entre duas Bíblias. A chamada Bíblia Apologética, que foi usada pelo ICP para, por assim dizer, explicar versículos que, segundo eles, são mal aplicados pelas religiões, pelas seitas, né? E obviamente que quase que 95%, pelo que eu vi aqui, da seita, entre aspas, que eles colocam, são as testemunhas de Jeová. Mas eu não vou me ater aqui na questão desses comentários. Eu quero mostrar aqui a comparação entre a tradução do Novo Mundo e essa Bíblia apologética. É interessante que aqui no seu prefácio existe uma nota, logo no comecinho, que eu queria destacar, onde mostra por que essa Bíblia foi usada, essa tradução que eu vou analisar aqui, pelo ICP. Diz assim, olha, a Bíblia apologética usa como base a tradução de João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada. Notem agora, fiel ao texto original, publicado pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Bem, então eles dizem que usaram aqui uma Bíblia fiel ao texto original. Então vamos ver se isso realmente procede ou se é algo que, bom, você que vai ouvir vai poder analisar. Eu não vou aqui falar nada sobre isso, você vai analisar. E vou usar, obviamente, a tradução do Novo Mundo, que é muito atacada pelos pastores, né? Alguns chegam até a dizer: olha, você tem uma Bíblia que eu não indico nem recomendo, é a tradução do Novo Mundo. Então eles colocam a tradução do Novo Mundo como fosse um gibi, vai entender isso. Mas quem pesquisa, quem estuda sem preconceito, sabe que a tradução do Novo Mundo é superior a todas essas Bíblias que a cristandade fez até agora. Não tem nem o que comparar, nem o que comparar. Quem já pesquisou, né, independente de dogmas, independente de organizações religiosas, sabe que a tradução do Novo Mundo realmente é a melhor de todas. Mas isso aí nós vamos mostrar nessa comparação que eu vou fazer aqui. Bem, então eu queria analisar aqui duas passagens bíblicas e comparar com a tradução do Novo Mundo. A primeira passagem bíblica que eu queria comparar aqui é 1 João 5,7. 1 João 5,7. Então vamos ver aqui. Bem, como eu li no prefácio, essa Bíblia apologética, ela foi feita pela Sociedade Trinitariana. Então, 1 João 5,7 está assim, nessa Bíblia apologética feita pelo ICP. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Notem agora, e esses três são um. Então, olha, um texto fortíssimo para provar a doutrina da Trindade. Bem, na verdade, esse texto é espúrio. Essas palavras aqui, olha, é, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, ela não existe no texto original. Foram acrescentadas. Acrescentadas. Por quê? Porque como não tem nenhum texto na Bíblia, e pastores aí renomados dizem isso, que não tem um versículo na Bíblia que prove a Trindade. Tem até um professor de gramática que é muito famoso aqui no Brasil, que ele chega a dizer que se pedirem um texto para ele provar a Trindade, ele vai dizer que não existe. Por quê? Porque a Trindade é filosófica, ela não é bíblica. Tem áudios aí, né, desse renomado catedrático do grego que fala isso. E tem outros também que dizem, né, que não tem nenhum versículo na Bíblia que prove a Trindade. Então o que aconteceu? Eles acrescentaram essas palavras no texto. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Até com relação a isso, eu gostaria de contar uma breve experiência. Na década de 90, acho que em 93, nós tivemos um debate com o pessoal do ICP, um debate que foi das 9, 9 e pouco, até 3 horas da tarde. Vieram, vieram ali os que dirigiam o ICP na época, e lá para defender a sã doutrina, por assim dizer,
Estavam ali o Ringo, o Valdir Camilo e eu. Foi num condomínio de chácaras esse debate. E aí, quando, por volta, acho que provavelmente, acho que quase 2 horas da tarde, um dos dirigentes do ICP até já tinha saído, porque ele tinha um compromisso, ele ficou até meio-dia. Então, o que ficou lá, ele estava, né, totalmente abatido, porque, infelizmente para eles, eu acho que enquanto nós recordamos daquela palestra com muita saudade, do lado deles, eu acho que eles ficaram um bom tempo deprimidos. Mas um deles, aquele que ficou, quando a Trindade já tinha sido pulverizada, esmigalhada, destruída literalmente, biblicamente falando, não é que esse renomado apologista citou 1 João 5,7? Num momento de desespero, né? Porque ele viu que não tinha mais o que fazer. Citou 1 João 5,7. E aí, eu falei para ele, né? Falei, olha, nós estamos aqui surpresos de ver o senhor, com toda a sua erudição, seu conhecimento, o senhor citar um texto que o senhor sabe que é espúrio. Esse texto, né, as palavras que o senhor citou aí, não tem nos originais, em nenhum manuscrito original. E aí ele citou, falou, tem sim, e citou aquele que é conhecido como o Códice Montefortianus. Ah, no Códice Montefortianus tem o texto. E aí o Valdir Camilo estava ali, do lado dele em pé, e falou, esse texto é do século XVI, viu? Esse códice é do século XVI. Aí acabou de arrasar, né? Acabou de arrasar. A pessoa citar um texto baseado num códice do século XVI. 16. Inclusive, nessa tradução apologética que eu estou usando aqui agora para fazer o áudio, em nota aqui nos comentários, eles falam isso, né? Desse códice Montefortianus do século XVI. Então vejam que é complicado, né? E aí coloca que é fiel ao texto original. Original na onde? Original do século XVI? 1.600 anos depois que, praticamente, 1.500 anos depois que o último apóstolo morreu? Gente, é complicado. Vejam até onde vai, né, a sinceridade das pessoas para tentar provar uma doutrina que é pagã, uma doutrina que veio do paganismo. Bem, mas como é que a tradução do Novo Mundo coloca esse texto? A tradução do Novo Mundo traduz da forma correta, porque três são os que testificam, ou são três os que dão testemunho. Note, são três os que dão testemunho. Para aí. E no versículo 8 fala que esses três que dão testemunho é o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo. Então não tem nada de no céu, Pai, Palavra, Espírito Santo, e esses três são um. No passado se usava muito, né? Usavam muito esse texto para tentar provar a Trindade. Depois ele ficou tão desqualificado, né? Foi tão destruído pelos argumentos que se usava para provar que esse texto era espúrio, que daí as pessoas pararam, né? Por isso que nós ficamos surpresos quando esse líder do ICP citou esse texto no momento de puro desespero. Bem, mas eu falei que ia analisar aqui duas passagens, né? Vamos agora para a segunda passagem. A segunda passagem que eu quero analisar com vocês aqui é de 2 Crônicas, capítulo 21. Aqui fala da morte do rei Jeorão. Quero resumir bem? Então, 2 Crônicas 21, 20 diz assim de Jeorão. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Então fala aqui da morte de Jeorão. Ele começou a reinar com 32 anos e reinou 8 anos e morreu. Bom, 32 com 8, ele morreu com 40 anos. Mas aí que vem o detalhe. Vejam agora o 22, 1 e 2 de 2 Crônicas. Diz assim, olha, capítulo 22, 1 e 2. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos.
Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Agora veja a idade do filho caçula de Jeorão, que começou a reinar no lugar dele. Olha o 2. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Vamos parar aqui. Olha que milagre, né? O pai morreu com 40 e o filho caçula já tinha 42. Essa é a tradução, né? Que é considerada a top, a Almeida Fiel, né? Fiel ao texto original. Fiel ao texto original. Vamos ver como está na tradução do Novo Mundo? Bem, na tradução do Novo Mundo, 2 Crônicas, capítulo 21, vou já pegar o versículo 20, né? Que diz assim, olha, ele tinha 32 anos de idade, no caso de Jorão, né? Quando se tornou rei e reinou por 8 anos em Jerusalém. E aí diz que ele faleceu. Agora vejam o 22, 1 e 2. Diz assim, o 22. Ver lá já o 2, vai, para encurtar. Então o 2 fala assim, Acasias tinha 22 anos de idade quando se tornou rei. Então, note que agora aqui fala que esse Acasias, o filho caçula de Jeorão, tinha 22 anos de idade quando se tornou rei. Agora dá, né? Porque na Almeida Fiel, baseada no texto original, fala que o pai morreu com 40 e o filho caçula já tinha 42. Agora aqui na Novo Mundo, não. O pai morreu com 40, mas o filho caçula tinha 22 anos. Dá para comparar uma com a outra? Tirem sua conclusão, ou tire sua conclusão, né? Então, por que os pastores tentam denegrir de todas as formas a tradução do Novo Mundo? Porque eles sabem que a tradução do Novo Mundo realmente é a melhor, e quando uma pessoa tem contato com ela e começa a ler com sinceridade e analisar junto com outras traduções, traduções de peso, viu? Vai ver que a tradução do mundo realmente é a melhor tradução que existe. Como eu digo sempre, há quase 50 anos, conversando com pessoas a respeito de traduções, não sou nenhum erudito, obviamente, mas até hoje nenhum deles conseguiu provar que tem uma tradução melhor que a Novo Mundo. Certo? Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.